Olá, quinto ano! Olá, senhores pais, senhores responsáveis, tudo bem? Eu sou a professora Rayane, leciono no quinto ano do Colégio Viete e venho mais uma vez trazer a nossa agenda semanal, dessa vez dos dias 14 ao dia 16 de outubro, tá certo? Então vamos lá, vai ser uma semana muito curtinha, mas vai ser uma semana recheada de coisas boas pra gente aprender. No dia 14, na quarta-feira, na nossa aula de artes, após aprendermos sobre a biografia de Romero Brito, nós vamos ter um quiz muito legal, onde eu vou perceber e nós vamos ver se nós aprendemos tudo direitinho sobre esse artista brasileiro, tá bom? Na nossa aula de matemática, nós vamos finalizar o capítulo 7, naquela seçãozinha já aprendi, onde nós vamos resolver algumas questões, algumas perguntas, tá bom? Na quinta-feira, no dia 15, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre advérbio e também vamos falar sobre aquelas palavrinhas, onde que a gente geralmente nós temos dúvidas se escreve junto ou separado. Por exemplo, a palavra gente escreve-se junto ou separado? Ou depende? A palavra embaixo se escreve junto ou separado? A gente vai aprender sobre isso, tá bom? E na nossa aula de matemática, ainda da quinta-feira, nós vamos fazer a correção coletiva das atividades de casa, tá bom? E também vamos fazer a abertura do novo capítulo, onde nós vamos aprender sobre os números decimais. E, para fechar a nossa semana, no dia 16, na sexta-feira, na nossa aula de religião, a gente vai falar sobre os cuidados que nós devemos ter com o meio ambiente. Mas, tia Rayane, o que é que tem a ver? Qual é a relação do meio ambiente com a aula de ensino religioso? A gente vai refletir sobre o local que Deus nos deu para vivermos e qual a relação que tem isso. Nós não devemos cuidar do meio ambiente? Não foi um presente de Deus dado a nós? A gente vai refletir um pouco sobre isso, tá bom? E na nossa aula de redação, a gente vai fazer uma produção textual, mas a partir de uma música, tá bom? A tia vai fazer de uma forma bem interessante, a gente vai produzir um texto bem bacana. E para finalizar a nossa semana, na nossa aula de história, a gente vai fazer uma atividade ainda sobre memória coletiva e memória individual e depois nós vamos falar sobre um novo assunto, mas muito relacionado, tá bom? Vamos falar sobre a memória e seus lugares. Aquele cheirinho de café ou aquele cheirinho de bolo te remete a qual lugar? A gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? É uma semana curtinha, como eu falei, mas vai ser uma semana recheada de assuntos novos, onde você está sendo extremamente convidado a vir participar e vir aprender comigo, tá bom? Então, quinto ano, ó, um beijão e